Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre como analisar os balanços das empresas. Lembrando que a finalidade nossa aqui é sempre educacional, né? O estudo visando investimento nas empresas, mas sempre educacional, para a gente discutir, debater e aprender juntos sobre análise de empresas. Nada do que eu falar aqui se traduz em nenhuma recomendação, nem de compra, de venda, nada do tipo. É puramente educacional. E para começar, gostaria de falar que esse é um assunto complicado, né? A análise de empresa, como vocês devem imaginar, não é simples, não é em um vídeo só do YouTube que eu vou conseguir passar para vocês tudo que eu aprendi ao longo do tempo. Mas como a nossa ideia é começar já semana que vem a analisar alguns balanços de empresa, né, eu senti a necessidade de fazer pelo menos um vídeo introdutório, de explicar pelo menos o básico, de o que olhar, o que representa cada lançamento, para a gente não ficar tão perdido assim quando for analisar a primeira. Então, assim, é um vídeo relativamente simples, mas ao mesmo tempo vocês vão ver que já vai dar para ter uma boa ideia, já ter um conteúdo bem melhor aí que a média dos vídeos que tem na internet, da gente fazer uma análise séria de empresas e não uma análise aí baseada em notícias, cheia de coisa chutada. Eu escolhi para a gente olhar, dar uma olhada na VEG como exemplo, porque é uma empresa bem redondinha, né, sem nenhum grande problema, e é mais fácil começar por essas empresas. Então, vou pegar o balanço aqui da VEG, já mostrei para vocês como acessar aqui o site da RI, tem todas as informações lá, inclusive o release de resultados, que é o que a gente vai usar aí como base hoje do que a gente vai discutir. Bom, antes de começar, né, o primeiro tópico que eu separei, eu fiz um resuminho aqui do que a gente vai falar. O primeiro tópico que eu queria dizer é esse: a análise de balanços ela é mais arte que matemática. Essa normalmente não é uma ideia que as pessoas têm sobre isso, porque pelo fato, né, do balanço conter vários números, né, a contabilidade ser uma ciência exata, vamos dizer assim, a análise de empresas com certeza não é exata, porque ela é baseada em diversas informações, não só do número que está aqui, mas da experiência que você tem de analisar, da relação entre os números em si, da atividade econômica da empresa, o que um número é bom para uma não é bom para outra. Então a análise de uma empresa ela é bastante subjetiva, ela tem um grau de subjetividade muito alto, ela depende muito da pessoa que está fazendo. Então é bem possível que duas pessoas cheguem a conclusões diferentes olhando o mesmo balanço, apesar dele conter os mesmos números. E não necessariamente uma vai estar correta ou estar errada, isso vai depender do objetivo do investidor, do foco dele, da experiência que ele tem e do que ele já passou. Então é importante que vocês tenham isso na cabeça. A análise de balanço ela é bem mais subjetiva do que pode parecer pelo fato de a gente estar olhando só número. Daí que vem a ideia de que é importante você conhecer os seus ativos, não seguir recomendação, não seguir dica, porque basicamente as impressões são muito pessoais sobre as empresas. Então eu abri aqui o release de resultados, eu vim direto no final, porque geralmente no final de todas as apresentações você tem alguns demonstrativos financeiros. Então vamos ver aqui nessa demonstração de resultados, deixa eu só ver se a VEG é padrão, isso. Então, para começar, o que a gente que normalmente né, costuma-se falar de balanço, a gente geralmente está falando disso aqui, ó, demonstração de resultado do exercício, normalmente, né, que eu coloquei no resuminho aqui, demonstração de resultado do exercício, que a sigla é DRE, que é muito comum de você ver DRE. Aqui está demonstração de resultado consolidado, mas é basicamente a DRE da empresa. O que é a DRE? A DRE é um esquema de todos os lançamentos contábeis numa ordem lógica, que a gente vai ver aqui aos poucos, se baseando no regime de competência. Eu já vou falar depois o porquê, né, o que é exatamente regime de competência. Mas basicamente é o resumo econômico da empresa. É quanto ela recebeu vendendo os produtos, quanto os produtos custaram, o que ela teve de gasto administrativo com pessoal,
financeiro e o lucro no final. Então a DRE basicamente é isso, né? É por isso que ela é o principal documento, o principal demonstrativo que a gente estuda, porque ela dá uma visão geral da situação da empresa. Ela vai dizer quanto a empresa teve de receita, quanto ela recebeu, quanto ela gastou, quanto sobrou de lucro no final. Por isso que ela é a mais importante, talvez, ou pelo menos a que a gente primeiro analisa e mais analisa quando vai ver o resultado de uma empresa. Então, o que costuma se chamar de balanço, né? Claro que a empresa ela tem o balanço também. Isso aqui é o balanço patrimonial dela, onde vai ter os ativos, ativo circulante, não circulante, passivo, patrimônio líquido. Então esse é o balanço patrimonial, né? Apesar de que normalmente quando você fala balanço, você está pensando aqui na demonstração de resultados. Mas tem também o balanço patrimonial, que você vai ver na situação patrimonial da empresa. O demonstrativo de fluxo de caixa, ele é diferente do DRE no sentido que ele trabalha com regime de caixa, ou seja, ele trabalha com dinheiro que entrou e saiu da empresa. Então eu pretendo falar melhor do demonstrativo de fluxo de caixa no próximo vídeo, porque ele merece um espaço, uma atenção especial. Mas basicamente o DRE, ela mostra contabilmente o que foi vendido, o que foi comprado, o custo, só que isso não necessariamente tem uma correlação direta com o dinheiro entrando. Então, por exemplo, eu posso fazer uma venda a prazo que eu vou receber só posteriormente, né, no exercício futuro. Na DRE, eu vou contabilizar esse lançamento. E no fluxo de caixa ele não vai entrar, então por isso que ele tem as diferenças. Mas hoje vamos falar de DRE, não vou entrar nesse mérito. Então vocês viram que os principais demonstrativos são esses: o de fluxo de caixa, o balanço patrimonial e a DRE, demonstração de resultados. No livro do Buffett, Análise de Balanços, ele fala de 4 principais. É porque lá nos Estados Unidos eles separam o balanço patrimonial entre ativos e passivos, são 2 documentos diferentes. Mas aqui é basicamente a mesma coisa. Esses 3 que eu falei são os 4 que o Buffett fala bastante naquele livro Warren Buffett, Análise de Balanços, que é bem interessante para ver. Então esses são os principais, apesar de a gente ter outros também. Deixa eu abrir o ITR aqui para mostrar para vocês que a gente tem outras coisas, outros demonstrativos de resultados. Então acho que está dando para ver aí mais ou menos. No ITR, que é o que eu falei para vocês no vídeo passado, que é onde tem as informações completas sobre a empresa, ele vai ter mais demonstrativos. Ele tem o balanço patrimonial ativo, balanço patrimonial passivo, né, que é basicamente, normalmente está junto, né, está separadinho, demonstração de resultado. O outro que a gente viu, demonstração de fluxo de caixa. Mas ele também tem resultado abrangente, ele tem a demonstração de mutação no patrimônio líquido, ele vai ter a demonstração de valor adicionado, além do relatório da administração, notas explicativas e os pareceres de auditoria. Mas os principais são esses 3, ou 4, né? Então hoje o foco é DRE. Deixa eu voltar aqui no nosso resuminho. Próximo tópico, análise vertical e horizontal. O que eu quis dizer com isso? Bom, vocês podem observar aqui que acho que em todos os demonstrativos de resultados você sempre vai ter uma comparação temporal. Ou seja, esse balanço aqui da VEG é o de 2018 e ele está comparando com 2017, o ano anterior. Aqui eu tenho por trimestre, ó. Ele compara o quarto trimestre de 2018 tanto com o terceiro de 2018, que é o trimestre anterior, quanto com o quarto trimestre de 2017, um ano antes. Isso é importante quando você tem empresas sazonais, empresas que o resultado de um trimestre ele é historicamente maior ou menor que o outro. Então você compara trimestre contra trimestre e não com o imediatamente anterior. Mas ele sempre vai ter uma comparação ao longo do tempo, que é o que a gente chama de análise horizontal. Isso é muito importante quando você vai analisar uma empresa, é você ver o desenvolvimento dela ao longo do tempo, porque isso te diz muita coisa. Uma DRE assim, ele é uma fotografia do momento. Fala, olha, nesse trimestre foi assim a nossa operação. Mas quando você vê ao longo do tempo, você consegue ter uma ideia do desenvolvimento da empresa, como que ela tem
melhorar os seus resultados. O ideal é que você invista em empresas que melhorem os seus resultados ao longo do tempo. Então é sempre importante você comparar com os períodos anteriores. E análise vertical é porque cada item que está lançado aqui, que a gente vai comentar agora, né, ele tem essa questão de verticalidade. Ele começa com todo o dinheiro que a empresa recebeu, aí tem os custos dos produtos, que já diminuiu um pouco, o que ela gastou com vendas, o que ela gasta com pessoal, o que ela pagou de juro, o que sobrou no final. Então é uma análise vertical, né, de cima para baixo, de todo o dinheiro que entrou, e ele vai tendo os gastos, e no final o que sobra. Então é muito importante você analisar, você ver o que aconteceu nesse funil, né, onde que está saindo o dinheiro da receita, para sobrar o lucro, né? Para você ver se sobrou bastante, sobrou pouco, se isso é relevante, se a empresa tem gastos necessários, desnecessários. É assim que a gente vai estabelecendo as relações do balanço que eu tinha comentado. Certo, então vamos lá para o balanço propriamente dito. Vocês podem ver que ele começa aqui com receita líquida. E o primeiro item do nosso tópico aqui fala de receita bruta, né, e receita líquida. O que é isso? Qual é a diferença de receita bruta e receita líquida? A receita bruta é o dinheiro bruto que a empresa recebeu. Ou melhor dizendo, a receita líquida é a receita que de fato a empresa recebeu. E por que tem uma receita bruta? Porque da receita bruta para líquida tem alguns descontos, como devoluções, algum desconto, alguns impostos que são cobrados sobre a venda, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Então, assim, a maior parte das empresas já começa pela receita líquida, que é o que de fato interessa, que é o que pertence à empresa mesmo. A receita bruta estaria mais acima aqui e seria um valor bruto recebido que tem esses descontos antes de chegar no caixa da empresa. Então, esses descontos você nem considera como intrínsecos à atividade da empresa. Eles são descontos da venda em si, né? São impostos que incidem sobre a atividade da venda, que vocês vão ver que vai ter mais imposto lá para baixo, e devolução, desconto das mercadorias, algum problema com as mercadorias entregues ali para serem vendidas. Então começa de verdade o nosso estudo na receita líquida, que é o que de fato entrou para a empresa, né? Entrou em decorrência do resultado operacional. Para baixo da receita líquida, o próximo lançamento que a gente vê é custo dos produtos vendidos, que nesse caso da WEG é custo de produto, porque ela produz aí, né, motores elétricos, entre outras coisas, são produtos, mas pode ser de serviço também, então pode ser os custos dos serviços prestados. Então o custo dos produtos vendidos é tudo que a empresa gastou para produzir aquelas mercadorias que foram vendidas. Então aí entra desde o custo direto da matéria-prima até os indiretos usados na fabricação. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Vamos supor que a gente esteja analisando algo comum do nosso dia a dia, por exemplo, um restaurante, mais fácil de enxergar esses conceitos. Então a receita líquida é o que entrou ali no caixa do restaurante depois do dia lá, do almoço que ele serviu, né? Tudo que os clientes pagaram. O custo vai ser uma parte de matéria-prima, ou seja, do preço da comida em si, né? Quanto você pagou para comprar lá a comida em atacado, né? Tudo que você serviu naquele dia. E os indiretos, que aí entraria assim, o aluguel do imóvel, o custo com gás, né? Com energia elétrica, que estão custos diretamente envolvidos na produção dos produtos. Inclusive entra aí custo com pessoal, né? Então o salário de quem trabalhou ali cozinhando a nossa comida, ele vai entrar nesse ponto do balanço, né, da DRE, que é no custo de produto vendido. Então depois que você tira todos esses custos diretos e indiretos, você chega no próximo tópico nosso aqui, que é lucro bruto e margem bruta. Então o lucro bruto é tudo que você recebeu menos o que você gastou para produzir aquilo, de fato. Então dá para perceber que é bruto porque a empresa ainda vai gastar muita coisa lá na frente. Mas ele já é um primeiro indicador nosso da atividade da empresa, ver se a empresa tem uma operação boa ou não. Por quê? Se esse lucro bruto for bom perto da receita, você sabe que a empresa ela tem um produto bom, porque
é algo que ela consegue vender e ela não precisa gastar tanto para produzir, né? Ou no caso do serviço, para prover o serviço. Então existe um conceito que a gente chama de margem, que nesse caso aqui a margem bruta, ela usa o lucro bruto. Como seria a margem bruta da empresa? Você pega o valor do lucro bruto, no caso 917 milhões, e divide pela receita líquida, que foram 3.124. Nem estou me preocupando em arredondar direito aqui, é só para a gente ver o conceito em geral. Então nós podemos ver aqui que essa empresa ela tem, isso aqui é a margem bruta, que é o resultado do lucro bruto dividido pela receita líquida, que no caso aqui é 29%, né, praticamente 30%. Então a gente pode ver que a WEG ela tem uma margem bruta de 30%, o que isso quer dizer? Para cada R$1 de produto vendido para ela, né, de R$1 que o cliente paga para ela pelos produtos que ela vende, sobra 30 centavos para ela. Ela gasta 70 para produzir, com matéria-prima, com energia, com custo de pessoal ligado diretamente à produção. Então, na margem bruta, você tem um primeiro parâmetro de análise da empresa. Você vai ver se aquele produto ali é bom ou não, dependendo do quanto sobra. Então, 30% para uma atividade industrial, como a da WEG, é boa, é uma margem bruta bem interessante. Geralmente, produtos industriais têm uma margem bruta mais baixa, porque, né, tem mais custo envolvido. Se você comparar com serviço, por exemplo, geralmente o serviço tem uma margem bruta maior, porque você gasta menos para prover o serviço. Mas, né, lembra que eu falei para vocês no começo que balanço é mais subjetivo, é mais arte do que objetivo, do que matemática. Então, nesse caso aqui, é uma margem boa, a da WEG. Mas como a gente não está focando na WEG aqui, sim no balanço, vamos continuar adiante. Depois a gente pode ver dois lançamentos aqui. Despesa de vendas e despesas administrativas, né, que é o nosso tópico aqui. Então, depois que a gente descontou aí o custo da matéria-prima, o próximo desconto são essas despesas aí, gerais, administrativas com vendas. Essas despesas elas não estão ligadas diretamente no produto, né? Então, despesa com venda são aquelas que você tem para comercializar, ou seja, é marketing, é comissão paga para vendedor, né, o próprio salário de vendedor, dependendo da atividade. Então a despesa com vendas ela não está diretamente ligada ao produto, né? Não quer dizer que se eu gastar muito aqui você pode vender mais ou menos, mas é uma despesa da empresa, né? Alguns itens demandam uma rúbrica maior de despesa de vendas. Então varejo geralmente tem uma despesa alta de vendas, né? Principalmente de roupa, de calçado, porque você tem lá vendedor, você paga comissão. Então isso aqui vai depender também da natureza da empresa. A gente pode ver aqui que o da WEG é um valor até considerável, né? Dá mais ou menos aí 30% do lucro bruto é gasto com vendas. O próximo item, despesas administrativas, são as despesas da gestão da empresa em si, ou seja, a WEG ela não tem só a fábrica de motor, ela tem o escritório corporativo, que tem os diretores, que tem o RH, que tem o planejamento. Então as despesas administrativas entram aqui, né? Esses gastos também vão ser maiores ou menores dependendo da empresa. Mas essa administrativa é o que a empresa gasta com a administração dela, gestão, escritório, material, né? Despesas com ações judiciais, entram tudo aqui nas despesas administrativas, certo? Depois das despesas de vendas administrativas, a gente tem o que a gente chama de lucro operacional, que você pode usar o EBIT ou EBITDA dependendo da situação. Você vê que a WEG ela não lança o balanço assim, a versão do balanço dela é uma versão bem antiga, conservadora. Deixa eu ver uma outra empresa aqui. Vamos ver o da Ambev, que é uma outra boa empresa, assim, bem sólida. Opa, pera aí, no ITR que eu quero o release de resultados. Vamos ver como é que a Ambev classifica. Eu vou falar para vocês desse lucro operacional. Então, de novo, né, tá aqui a demonstração de resultados. Eu vou lá no final, que é onde geralmente estão os demonstrativos financeiros. Balanço. Ó,
Esse é um exemplo do demonstrativo financeiro que não é oficial, vamos dizer assim. Então a Ambev, deixa eu ver se está bom o tamanho, não sei se está muito pequeno. Mas a Ambev ela dá um demonstrativo aqui mais operacional, né? Uma informação financeira segmentada. Então ela diz volume de cerveja vendido no Brasil, separado, Canadá, América Latina. Então é um outro demonstrativo, só que a empresa pode fazer quantos ela quiser, né, se ela entender que isso ajude a compreender os resultados. Né? Espera aí, cadê a DRE dela? Então esse é um exemplo de um demonstrativo que não é um daqueles que a gente listou lá quando viu a ITR da WEG. Balanço patrimonial, tá aqui. Então esse aqui é a DRE da Ambev, é que ela tem um só para o resultado trimestral nessa coluna e para o anual logo aqui na frente. Então veja que tem essa questão horizontal no balanço da Ambev também. Então a mesma coisa, ó, receita líquida, custo dos produtos, lucro bruto. Você vê que o lucro bruto da Ambev é altíssimo, né? A margem bruta dela é bem alta. Aí aqui ela lança as despesas administrativas, comerciais, logísticas. Note que nessa DRE que a empresa mostra no release de resultados, ela pode variar um pouquinho os termos que ela coloca dependendo da atuação dela. Então você vê que a Ambev fala despesa logística, despesa comercial, e o da WEG, cadê? A WEG fala de venda e administrativa só, ela põe só nesse guarda-chuva. Né? Ela tem uma rúbrica de outras despesas aqui que teria que ver em detalhes o que é. Mas a Ambev ela muda um pouquinho aqui por conta da natureza dela, ela acha que é mais importante colocar dessa forma. Quando a gente analisa o ITR, esse documento aqui, que eu falei que é o padrão completo, no ITR não, se a gente abrir o da WEG e o da Ambev, vai ter os mesmos lançamentos lá. Quer ver? No ITR tem o balanço também. Tá aqui, ó. Demonstração de resultado. E aí essas rúbricas, você vê que são até numeradas, elas são padrão. Então pelo ITR você consegue comparar mais ou menos de uma forma padronizada, enquanto que no release de resultado cada empresa faz um ajustezinho do jeito que ela achar melhor. Mas mesma coisa, o principal é sempre igual, né? Vai mudar alguma coisinha. Então tem receita, custos dos bens ou serviços, resultado bruto, despesa operacional, né, que vem em venda, geral, administrativa, outras, equivalência patrimonial, que depois eu falo, e, bom, vai adiante. Mas eu abri o da Ambev para vocês para mostrar isso aqui, ó, lucro operacional. Então esse é um ponto, aqui, próximo tópico nosso, é um outro ponto importante no balanço, assim como a gente mostrou o lucro bruto lá em cima. O lucro operacional é importante, seja ele dessa forma, seja no EBIT, seja com o EBITDA. Ele é importante porque ele mostra a atividade operacional da empresa como um todo. Por quê? Aqui, além dos custos com os produtos, eu estou falando dos custos administrativos da empresa também. Ou seja, eu estou levando em conta todos os custos inerentes à empresa, seja eles do resultado, seja eles administrativos. Então, é o que se costuma dizer que é um resultado operacional, da operação da empresa. Por quê? Porque os próximos lançamentos vão ser financeiros, principalmente, e de impostos. Então, entende-se que essa linha aqui é a que melhor representa a atuação da empresa, né? Porque depois, imposto ou resultado financeiro vai depender da taxa de juros, o que ela tem de dívida, se ela tem incentivo fiscal ou não, da alíquota, que são coisas extra-empresa, né? Elas estão extrínsecas à atividade operacional. Inclusive, o EBITDA, né, o lucro operacional, é utilizado como equivalente do fluxo de caixa livre na DRE, no regime de competência. Mas depois a gente vê isso com calma. Certo? Então a gente vê aqui, vamos só ver por curiosidade, que a margem operacional da Ambev é bem altinha. Vamos calcular anual, que é essa aqui, ó. Então, ela tem resultado operacional de 16 bilhões no ano para uma receita líquida de 47.899
Você vê de 35%. Então, esse é o que a gente chama de margem operacional, né? Ou seja, margem EBIT, margem EBITDA, se você estiver usando EBIT ou EBITDA. Então você vê que a Ambev, para cada R$1 que o cliente paga para ela da cerveja que ela vende, 35 centavos sobra depois de gastar tanto o custo dos produtos quanto o custo operacional. Então aqui dá para a gente ver outra coisa. Vamos calcular a margem bruta da Ambev, que é 29.857 por 47.899. Você vê que a Ambev tem uma margem bruta acima de 60%, né? Uma margem muito alta. Por isso que a Ambev é a empresa que é, né? Ela tem um produto que tem uma rentabilidade muito grande. Então a cerveja, ela vende por um valor que ela gasta... Cerveja ou outros produtos, né? A Ambev produz outras coisas também, mas o principal é cerveja. Você vê que cerveja custa muito pouco para produzir, perto do que a Ambev consegue vender. Então ela tem uma margem bruta alta. E boa parte dos descontos dela vem aqui nesses outros lançamentos. Em despesa comercial, porque as marcas, a Ambev precisa gastar muito com as marcas dela, né, com propaganda, para justamente conseguir vender o produto com a margem alta. Você vê que uma coisa é função da outra. Voltando aqui na VEG, a gente vai ver que a margem, ela não dá o resultado operacional, né? Mas você pode ver aqui, ó, que a despesa de vendas e administrativas não é tão alta dela. Ela não precisa fazer muita propaganda dos produtos para vender. Enquanto que a Ambev ela precisa fazer muito marketing, investir bastante em propaganda, né? Então você vê que ela gasta bastante em logística também, que boa parte do negócio da Ambev está relacionada ali com distribuição, né, nos pontos comerciais e tal. Então vocês estão vendo que a gente já está vendo várias características dessas empresas. A gente vê que a Ambev precisa de gastar bastante com marketing, que a logística é parte importante do negócio dela. É por isso que analisar a DRE como um todo é importante, não só para ver o lucro operacional, margem EBITDA, mas para você entender o funcionamento da empresa. É por isso que quem pega só um indicador solto, só analisa a margem e vê alguns indicadores soltos, ele não consegue entender o porquê daquilo. Por que a empresa tem tanto, né, tem uma margem melhor, pior. Vocês viram aqui que a margem bruta da Ambev é quase o dobro da VEG, mas isso não quer dizer que ela é uma empresa o dobro melhor. Isso porque ela precisa gastar tanto aqui, então o lucro operacional dela já é bem mais baixo, já volta para os 30%, né, que ela se aproxima mais da VEG. Então entender cada lançamento desses é importante, que você entende como tudo que afeta o negócio da empresa. Então aqui você começa a entender que logística é algo fundamental para a Ambev, o que não é algo tão óbvio, né? Muita gente acha, não consegue enxergar isso aqui. Então a Ambev ela tem uma vantagem em relação aos concorrentes, que ela tem uma rede de distribuição, né, muito capilarizada. Então essa é uma vantagem competitiva dela, né? A logística de distribuição de cerveja, distribuir, recolher, casco e tal, é uma logística complexa. Então para um concorrente concorrer de igual para igual com a Ambev, ele teria que montar uma logística parecida, o que não é tão fácil assim. Mas enfim, vamos voltar ao tema do balanço propriamente dito, né? E não das empresas. Vamos para os próximos itens. Resultado financeiro é o próximo tópico nosso. Bom, aqui tanto faz, né? Continuar na Ambev ou na VEG. Mas vamos lá. A partir de agora, vamos continuar com a Ambev aqui, já que a gente abriu. A partir de agora, o que tem descontado não está ligado à operação da empresa em si, né? Não são custos, nem dos produtos, nem de gestor, nem de nada. O resultado financeiro, ele é o que a empresa tem de resultado baseado, né, no financeiro dela, ou seja, principalmente no caixa e dívida. Ou se a empresa tiver dinheiro em caixa, ela tem receitas financeiras, né, e da dívida ela tem despesa com juros. A VEG põe separadinho, ó, receita e despesa financeira. Ou seja, a gente vê aqui que está por trimestre. Deixa eu ver por ano, que por trimestre ele dá uma... por ano dá bem direitinho. Por trimestre às vezes você tem diferenças, mas por ano a gente vê que como a VEG não tem dívida, ela teve 800 milhões de receita e quase o mesmo valor de despesa.
né? Isso que a gente fala que não tem dívida, mas ela tem caixa e tem dívida. Então, mas como o caixa é maior que a dívida, ela não paga muito dinheiro de juros. Então ela tem uma receita financeira, uma despesa parecida, né? Em 2017 sobrou dinheiro, né? Ela ganhou mais dinheiro com a aplicação do que ela pagou de juros, né? Esse ano ficou igualzinho, ficou no 0 a 0. A Ambev, ela tem aí um pouquinho de despesa, apesar dela ter um caixa alto, forte também, mas ela tem 1 bi de despesa financeira. Então o resultado financeiro é basicamente isso, além de juros, né, recebidos e pagos. O que impacta quando a empresa tem dívida em moeda estrangeira e tem variação da moeda, ela pode fazer essa marcação a mercado e aí você lança um resultado bom ou ruim, ou seja, se a empresa tem dívida em dólar e o dólar dispara, né, você vai ter um lançamento negativo aqui na DRE por conta dessa disparada do dólar. E também com derivativos, se a empresa usa algum derivativo para garantir, seja dólar, seja outra coisa que ela trabalha, também influencia no resultado financeiro. Então o resultado financeiro é isso, ele é extrínseco à empresa, mas ele é uma função principalmente do caixa, né? Em menor grau de câmbio, principalmente, de marcação a mercado. Algumas empresas, o resultado financeiro se confunde com a atividade operacional. Que empresas são essas? São empresas que lidam com dinheiro. Então, como aqui é diretamente ligado com dinheiro, você vai ver, por exemplo, na B3, né, que é a bolsa, ela tem uma posição em caixa que não é dela, que é dinheiro dos clientes que estão só lá custodiados. Então, ela tem um resultado financeiro ali meio bagunçado. Outro exemplo, Cielo. A Cielo tem a receita líquida, custo bonitinho, mas ela tem resultado operacional que entra nessa rúbrica de resultado líquido. Por quê? Porque é dinheiro, é antecipação de recebível. Então, empresas que trabalham com esse tipo de coisa tem algum lançamento entrando aqui nessa rúbrica de financeiro. Então, tem que tomar cuidado. Um exemplo que não é óbvio, Lojas Renner. Lojas Renner tem boa parte do resultado dela vem do cartão, né? Que é uma operação financeira, logo entra aqui, não entra aqui em cima. Então você, quando vai ver os resultados da Lojas Renner, você sabe que aquela interpretação que a gente fez de lucro bruto, lucro operacional, tem mais um pouquinho de resultado operacional entrando aqui no financeiro. Então é sempre importante também você conhecer a tua empresa para saber o que está entrando. Mas na maior parte delas, o resultado financeiro é decorrência do caixa, da dívida principalmente, e se a dívida for em dólar ou não. Certo? Então, o próximo item nosso são impostos. Aí são os impostos que a empresa paga assim, diretamente da operação dela, não da venda dos produtos, que é basicamente imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui na Ambev está bem direitinho, deixa eu ver o da VEG como é. Exatamente, imposto de renda e contribuição social. Né? CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui na VEG tem um outro lançamento, equivalência patrimonial. O que é equivalência patrimonial? É quando a VEG, no caso a VEG, tem participação em outras empresas menores. Então, vamos supor que a VEG tem lá 20% de uma empresa qualquer. Então, o resultado dessa empresa não pode entrar aqui como receita, porque não é a VEG, é outra empresa, só que ela tem direito àquilo ali. Então, ela contabiliza o resultado daquelas empresas por equivalência patrimonial, ou seja, ela vai lá e é uma medida contábil, baseada no resultado contábil da outra empresa, mas ela lança aqui porque ela tem participações em outras empresas. Normalmente é um resultado baixo, né? Aqui vocês veem que é 3 milhões, perto de um lucro de mais de 1 bi, mas em algumas empresas é alto e é interessante dar uma olhada nisso aqui nessas empresas. Na maior parte não. Porque a Ambev nem coloca isso aqui no resultado dela. Então, voltando aqui ao imposto de renda, não tem muito o que falar, né? O imposto é o que a empresa vai ter que pagar. No Brasil você tem uma alíquota média na casa de 30% aí para a maior parte das empresas, mas algumas têm incentivos fiscais, né? Seja por exemplo, a Grendene é por conta da fábrica dela no Nordeste, ela tem incentivo fiscal. A Vulcabras tem bastante incentivo fiscal.
E a VEG, pelo visto, tem. Eu nunca olhei isso na VEG, mas só de olhar o quanto que ela paga de imposto é bem pouco. Ó. Vamos fazer essa conta aqui. Ela paga 188 milhões para um lucro antes de impostos de 1,5 bi. Então ela paga 12% de imposto de renda ICSL. Né? Eu falei para vocês que a média ali é alguma coisa na casa de 30%. Então a VEG com certeza tem algum incentivo fiscal. Nunca olhei em detalhes para ver qual é. Mas você vê aqui que ela paga menos imposto que a média. Vamos ver a da Ambev. Da Ambev ela paga 1.722 para um lucro antes de imposto de 5 bi, olha lá, 34%, que é mais ou menos o padrão. Então aqui você vê você descobriu uma vantagem escondida da VEG, que ela tem incentivo fiscal em alguma coisa, uma operação dela aí. Provavelmente isso aí é em instalação de fábrica, né? A região deu incentivo fiscal para ela instalar uma fábrica lá. Então, certo? Então tem mais aqui, imposto diferido, a gente chega no lucro líquido, que é o próximo item nosso aqui, lucro líquido. Bom, na DRE, o lucro líquido é o que sobra para o acionista. Né? Então, voltando à nossa lógica da nossa análise vertical, a gente teve a receita, que foi tudo que a empresa recebeu. Vou colocar aqui no meio. E aí você vai diminuindo. Ah, gastou tanto com produto, gastei tanto com venda, tanto com administração, né, tanto com marketing, tanto de juros, tanto de imposto, chegou ao lucro líquido. Esse tantinho aqui é o que sobra para acionista. Então, no regime da competência, é o que nos interessa no final das contas. E é um outro ponto importante, além do lucro bruto e do lucro operacional, né, que na Ambev que é mais fácil de ver. Você vê que eles estão até, né, em negrito no balanço aqui da Ambev, porque são os pontos mais importantes, né, os pontos chaves no balanço, o lucro líquido do período, que é esse valor aqui. Esses pontos chaves a gente calcula a margem, para ter uma ideia, né, dessas rentabilidades. Então a margem do lucro líquido é a margem líquida. No caso da Ambev aqui, é receita, eu estou calculando do trimestre aqui, né? É 22% de margem líquida no trimestre. Então, no quarto trimestre, vixe, eu calculei de 2017 ainda, mas tudo bem, depende o período. Mas no quarto trimestre de 2017, para cada R$1 de cerveja que a Ambev vendeu, 22 centavos viraram lucro. Né? Então, você vê que é uma margem líquida bem boa para atividade industrial. Da VEG, vamos ver quanto é, a título de curiosidade. Por 11,970. Então você vê que é uma margem bem mais baixa, né, de 11%. Mas, como eu expliquei no começo, sempre que você vai analisar esses números, você tem que analisar o contexto que eles estão inseridos. Né? A margem da VEG é uma margem boa para o setor dela, porque é um setor com pouca diferenciação de produtos, setor industrial geralmente tem margens baixas. E a VEG consegue uma margem muito boa para a operação dela. A margem da Ambev também é uma margem boa, 22% também é uma margem boa, porque ela também é no setor industrial, né? Não deixa de ser, apesar de ter outras particularidades aí de comercialização. Então isso a gente vai vendo cada empresa aí ponto a ponto. Normalmente você compara com seus concorrentes essas margens, né? Então você vai ver, quer ver? A VEG ela não tem muito concorrente direto, porque não tem no Brasil uma empresa de capital aberto que tenha mais ou menos a mesma atuação. Mas vamos ver uma parecida, a Schultz, que faz compressor também. PI não, RI. Tal, investidores. Que é sempre fácil, né? Sempre que eu quiser aí informações de uma empresa, é só você digitar no Google ali, tá fácil de ver. Só porque eu falei, tá demorando para abrir aqui. Vou tentar aqui por outro lugar. Shows RI. Eu entrei aqui, mas vamos tentar entrar por força de vendas, investidores. Entra no mesmo lugar. Legal, só porque eu falei que era fácil de abrir.
não consegui abrir a dela aqui. Não sei por que motivo. Vou procurar no Google de novo. Demonstração de resultado trimestral. Vamos abrir a página dela na Bovespa. Aqui a Bovespa é outra fonte de resultado, de informação também das empresas. Ela tem aqui o que a gente precisa. Tem lá, esse aqui é o ano de 2018. Deixa eu ver, tá dando bem para ver aí? Deixa eu aumentar aqui. Então, 2018 ela teve uma receita. Eita porra, o site da Bovespa ele é meio bugado. Mas a receita foi de 946 milhões. Resultado bruto de 200. Então vamos já comparar. A Chus não é uma empresa tão igual à WEG, mas vamos só a título de comparação ver o resultado dela. Então a gente vê que a margem bruta foi de 24, a da WEG era 30 e pouco, né? Não sei o que, equivalência, financeiro, líquido, lucro líquido. Vamos ver que ela teve 70 milhões de lucro líquido por uma receita de 946. Olha a margem dela, líquida, 7%, né? Quase metade da WEG, que é 11, 12. Né? Então, assim, essas demonstrações de resultados, só né, um adendo que a gente fez aqui, você sempre vai comparar aí com os seus equivalentes, né? Então elas não podem ser enxergadas de forma absoluta. A gente viu que a WEG tem um resultado perto de um concorrente, não é bem um concorrente, mas uma empresa comparável, o resultado dela é muito bom. E eu coloquei, acho que mais um tópico aqui, lucro líquido por ação e lucro líquido dos controladores, que é um tópico que eu não sei se vai ter bem nessas duas empresas. Lucro líquido por ação. Lucro líquido por ação é basicamente você divide o lucro pela quantidade de ações da empresa. Então você vê que normalmente as empresas já entregam esse resultado aqui. E por que é importante você ver o lucro líquido por ação? Porque você retira todos os resultados que não são... você retira do resultado os eventos acionários, ou seja, se a empresa ela fez diluição, uma subscrição, né, o resultado você pode ter seu resultado dividido entre mais gente, entre mais ações. Então é sempre bom acompanhar a evolução do lucro líquido. Esse ano você vê que ela fez uma bonificação, então aumentou o número de ações. E mesmo assim, o lucro por ação cresceu 17% de um ano para o outro. Então você vê que o lucro líquido cresceu 24%. E como teve bonificação, o lucro por ação cresceu só 17%. Né? Mas como a bonificação, você recebeu essas empresas de graça da empresa, então você não teve essa redução aqui. Mas se fosse por subscrição, é importante você ver essa perda aqui pelo aumento da base acionária. Um exemplo de empresa que faz isso é o Banco ABC. Então o Banco ABC subscreve todo ano, então o teu lucro por ação ele vai sendo diluído ano a ano. Você vê que o lucro líquido do exercício ele aumenta sempre e o lucro por ação fica meio irregular, fica mais ou menos no 0 a 0. Eu escrevi um artigo legal sobre isso aí, depois eu ponho nos comentários ali do vídeo. E o outro tópico que eu coloquei lá, aqui no nosso resuminho, é lucro dos acionistas controladores. Deixa eu ver aqui se na Ambev tem isso. Ela tem isso aqui também. Então a gente tem aqui o lucro líquido. Aí participação dos controladores, participação de não controladores. O que é isso aqui? Lembra que eu falei lá que a WEG tinha participação em outras empresas e tal? Isso aqui é mais ou menos o contrário. É quando a Ambev ela tem várias empresas embaixo da Ambev, né? Ela pode ser controladora de uma empresa ali. Só que nessa empresa que ela é controladora, ela tem um sócio, né? Tem um sócio minoritário. Alguma outra empresa é sócia dela ali naquele empreendimento. Então, quando chega aqui no final, ela te diz o quanto do resultado total dela é dessa empresa que é sócia naquele empreendimento específico. Você pode ver que é um resultado pequeno aqui, né? 180 milhões num lucro de 3 bi. Né? Então, dos 3 bi 300 que a Ambev lucrou nesse trimestre, 180 milhões não fica com ela, fica com a sócia dela no empreendimento que ela tiver.
Então isso é o contrário da equivalência patrimonial que eu expliquei da VEG. Então o resultado que interessa para o sócio é isso aqui, ó. Participação dos controladores. Você é um sócio controlador da empresa. Então o seu lucro nela foi esse, certo? E não esse de cima. Normalmente é pequeno, mas de novo, tem algumas empresas que não é tão pequeno e tem atenção. Nesse caso, o principal exemplo é a Lupar. A Lupar, o lucro dos não controladores é bem grande, então a empresa divulga um lucro líquido, legal, mas você vê que o seu lucro, na verdade, é menorzinho, né? Bem menor. Então, é uma outra coisa para você prestar atenção aí no balanço. Aí, de novo, ela tem um lucro por ação, igualzinho a outra, ela faz um ajuste, lucro ajustado. Esse lucro diluído, ele conta quanto seria o seu lucro por ação caso todas as opções que existem da empresa e ação em tesouraria e ação na mão de executivos sejam exercidos, ou seja, você tem uma ideia do quanto que o teu lucro pode ser diluído dado a base acionária de hoje. Então isso nas boas empresas não é importante, ele é só importante em empresa que assim, emite debenture conversível em ação, esse tipo de coisa. Então isso é algo também que você se preocupa em algumas empresas ruins. Deixa eu ver uma empresa que tem isso. Geralmente uma empresa emite debênture conversível em ação quando ela está numa situação financeira bem grave. Acho que a Bombril tem um lucro diluído absurdo, assim, bem pequeno. A própria PetroRio tem um pouquinho de lucro diluído. Mas enfim, isso aqui nem estava no nosso plano de falar. Estava só o dos acionistas controladores, que é sempre bom você dar uma olhadinha, ver se a empresa tem muita participação. Um exemplo desse aqui é, por exemplo, a Cielo. A Cielo consolida, acho que no Banco do Brasil o resultado, mas o Bradesco é só, ou a Cielo tem outros sócios, então o lucro dela ali ele é descontadinho um pouco. Então a gente vai vendo isso aí ao decorrer das outras empresas. E o último tópico que eu coloquei, na verdade, é um tópico que só de fechamento, né? Porque nós vimos aqui como funciona a DRE até o final, né? Que terminou aqui, não tem mais nada. E esse aqui é o resultado que a gente chama de regime de competência, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Então essa receita aqui tá do que a empresa faturou de venda no período, né? Não necessariamente ela recebeu esse dinheiro, né? Mas ela faturou. Então, quando a gente for falar de fluxo de caixa, que eu vou falar no próximo vídeo que eu fizer, no fluxo de caixa é o contrário, é o quanto a empresa recebeu naquele trimestre e não o quanto ela vendeu. Então, ela pode ter recebido um monte de dinheiro de vendas de outros exercícios. Então, seria uma situação que você não tem receita no regime da competência e tem no regime de caixa. Mas, enfim, isso eu vou falar nos próximos vídeos. O que eu tinha para falar de vocês de demonstração de resultado é isso. Vocês veem que não é nada muito complexo, mas você vê que cada item que eu digo tem não sei o que, tem um exemplo da empresa aqui, tem um exemplo lá. Então o principal ao analisar empresas é isso, é transportar essa noção geral que eu dei para vocês aqui para a situação particular de cada empresa. E aí vocês vão ver que tem um pouquinho aqui, um detalhezinho ali, e é essa que é a arte do balanço que eu comentei para vocês. Se você analisar só um número frio de margem, comparar aqui e ali, difícil você ter essa relação global. E à medida que a gente analisa assim com calma, do jeito que eu mostrei, gasta tanto aqui, tanto ali, você consegue ver característica da empresa, gasta mais nisso, mais naquilo, sobra dinheiro disso, sobra dinheiro daquilo. Então, é muito importante você fazer essa análise global e não só ver um número frio. Então, gente, era isso, né? Encerrando esse vídeo para vocês. Pretendo lançar um agora, nos próximos 2 dias, provavelmente domingo, completando essa parte aqui de análise de empresa para falar de fluxo de caixa, de endividamento, de coisa de investimento, coisas que não aparecem aqui, vocês viram que eu não falei. E aí a gente tem pelo menos uma ideia para começar a analisar as empresas, certo? Então é isso aí. Quem tiver qualquer dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários. Quem quiser continuar recebendo o aviso dos vídeos aí dessas séries que a gente está fazendo, né, se inscreva aí para continuar recebendo os avisos. E é isso, vou fazer no próximo vídeo o resto da análise de uma empresa para a gente estar pronto para a semana que vem começar as análises propriamente dito.
Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço aí para todo mundo e até mais.